Olá, amados irmãos aí, alunos do ITQ, a paz seja com todos, amém? Tô passando aqui então para dar continuidade na nossa aula de metodologia de estudo acadêmico e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês aqui de forma sucinta e sintetizada para que vocês tenham uma melhor compreensão a respeito de procedimentos técnicos de pesquisa. O que seria isso, pelo amor de Deus? É a forma como você vai realizar a pesquisa do seu trabalho ou do seu TCC. E quando nós pensamos em técnicas de pesquisa, tem duas formas de fazer coletas de dados para que nós possamos fazer essas pesquisas. A primeira, ela é chamada de documentação direta. Que ela vai fazer o quê? Ela vai usar dados extraídos de local onde ocorreu o fato ou o fenômeno. E a gente já vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. E a documentação indireta, que seria o quê? Dados extraídos de fontes levantadas por outras pessoas. Então tá. Para a gente entender melhor, vamos voltar lá então para a documentação direta, né? Vou fazer uma pesquisa com fonte de dados de documentação direta. E o que seria isso? Eu vou fazer um trabalho sobre a vida do pastor Ricardo, vamos supor. Vou falar uma coisa bem simples que é para vocês fixarem aí e terem um bom entendimento a respeito. Sem se aprofundar muito, mais assim, de maneira simples e clara, e vocês vão entender. Então, quando você for fazer essa pesquisa sobre a vida do pastor Ricardo, você vai fazer o quê? Você vai atrás do pastor Ricardo, vai fazer entrevistas, você vai conversar com a pastora Gisele para pegar relatos a respeito da vida do pastor Ricardo, você vai ver com a família, com as filhas, de repente você vai levantar ali alguma coisa, né, algum fato que ocorreu, alguma coisa que ficou marcado ali, que tem um vídeo, que tem uma coisa que documente alguma situação em respeito à vida do pastor Ricardo, e aí você vai fazer a sua pesquisa baseado nisso. Então, quer dizer, são fontes diretas. Você está tratando direto ali no fato, no fenômeno. No caso, o fato aí, o fenômeno é o pastor Ricardo, entenderam? Então, vocês tratam ali diretamente. E aí a gente tem a outra forma de coleta de material para pesquisa, que é a documentação indireta. E essa é a que a gente utiliza mais. Por quê? Qual seria? É aquela pesquisa que você faz, por exemplo, vou pesquisar sobre Davi, vou pesquisar sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Pedro. Não tem como você fazer direto com eles. Então, aí você vai fazer o quê? Você vai usar um material que já existe. E quais seriam esses materiais? Esses materiais seriam livros, enciclopédias, manuais, bíblias de estudo, de repente sites confiáveis, livros, né, que tenha conteúdo a respeito dessa pessoa ou dessa situação que você está fazendo aí a pesquisa. Então, por isso, nós chamamos ela de pesquisa indireta, porque você não vai fazer direto com a pessoa, você não vai pesquisar direto ali na fonte, no fenômeno, entenderam? Então, você vai fazer uma pesquisa que é indireta mesmo, você vai usar instrumentos de pessoas que já realizaram essa pesquisa, entenderam? Então, é isso. Então tá, então dentro dessa documentação direta, existe a pesquisa de campo, que é essa onde você vai atrás, você conversa com o pastor Ricardo, levanta dados, você vai conversa com a pastora Gisele, com a família, e tem também a pesquisa laboratorial, que de repente é alguma coisa que aconteceu com o pastor Ricardo, que ficou escrito, que foi registrado, entenderam? Ah, o pastor Ricardo recebeu um título, então vamos na Igreja do Evangelho Quadrangular, lá na sede, pesquisar a respeito desse título que ele recebeu. Então, pesquisa laboratorial seria isso. E dentro da pesquisa indireta, também tem a questão da pesquisa documental, que é essa que eu tô falando para vocês, que é fonte primária, né?
pesquisa documental com fontes primárias, que seria, vou até ler aqui para vocês, ó, memorandos, cartas, entrevistas que já tem, discursos em áudio, vídeo, escritos e etc. E a pesquisa bibliográfica, que aqui o nome já diz, né? É livro, né, gente? Então, bibliográfico vem de bíblios, que é coleção de livros. Então, quando você vai pesquisar diretamente num livro mesmo, interpretações de dados primários, como, por exemplo, enciclopédias, livros, é o que eu já falei para vocês. Então, é desta forma que nós partimos ali para ver qual procedimento de pesquisa que nós vamos realizar. É simples, parece bicho de sete cabeças, mas vocês vejam que de maneira simples eu consegui explicar para vocês algo totalmente, assim, metódico, entendeu? Então, assim, não se assustem, é simples. E aí, agora no próximo momento, eu quero falar com vocês aqui rapidamente sobre planejamento de pesquisa e o pré-projeto. Dando continuidade, então, à nossa aula, agora a gente vai falar ali do pré-projeto de pesquisa. E quando a gente fala do pré-projeto de pesquisa, a gente já deu início a ele quando a gente para pensar que a gente já visualizou procedimentos técnicos de pesquisa. Então, quer dizer o quê? Que a gente já sabe se nós vamos usar uma documentação direta ou uma documentação indireta para fazer essa pesquisa. Eu acredito que todos vocês irão usar documentação indireta, porque eu acredito que vocês vão usar algum tema bíblico para poder aí fazer o TCC de vocês. Então, partindo desse princípio, a gente já deu ali início ao pré-projeto, a gente já sabe qual o material que nós vamos utilizar para poder fazer essa pesquisa. Então, partindo disso agora, existem 5 passos básicos que a gente vai falar aqui rapidamente e de maneira simples para que vocês possam compreender para poder fazer esse trabalho. O primeiro deles é a escolha do tema. A escolha do tema, ele tem que partir do princípio de que tem que ser algo que você goste de fazer. Então, aí a gente está falando de TCC, a gente está falando de artigo, então, um trabalho acadêmico. Então, não, aí nesse caso, dificilmente vai ser passado um tema para você desenvolver. Eles solicitam o trabalho, mas você desenvolve o tema que você gosta. Você vai falar a respeito de algo que te chama atenção, de algo que é interessante para você. Só que essa pesquisa que você vai fazer a respeito desse assunto que é interessante para você, ela não pode ser interessante só para você, mas ela tem que ter uma utilidade pública. No caso aqui, ela tem que trazer alguma informação, algo que agregue informação, que agregue conhecimento para aqueles que realizam o Instituto Teológico, para os professores, no caso, que vão analisar ali o seu trabalho. Então, a escolha do tema, ela tem que ter esse cuidado, tem que ser algo sim que você goste, mas tem que ser algo que fique ali dentro de algo que vai acrescentar, que vai agregar algum tipo de conhecimento para alguém. Agora eu quero falar com vocês a respeito de revisão de literatura. Você já sabe qual tipo de documentação você vai usar e você já fez a escolha do seu tema, certo? Então, agora que você fez a escolha do seu tema, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar, você vai levantar materiais a respeito desse tema que você escolheu. De que forma? Livros, enciclopédias, manuais. Então, você vai usar esses materiais, de repente, algum site da internet. Mas assim, gente, quando nós falamos de site da internet, pesquisem bem a confiabilidade desse site. Não pegue informação isolada de qualquer site, porque assim, pode ocasionar algum problema para o seu trabalho. Então, tem que ter muito cuidado aí quando você for fazer coleta de material pela internet, tá? Então, assim, quando você faz revisão de literatura, é isso. É você ir recolher dados, você fazer pesquisa. Você vai em dicionários, enciclopédias, e é isso, tá? Sobre isso, não se inclui mais nada nesse sentido. Então, a próxima coisa que você vai fazer é a problematização. E o que seria isso? Você já tem o tema, você já fez ali a coleta, já fez a revisão literária, e aí você vai fazer o quê?
A problematização nada mais é do que você pegar uma situação ali humana, algo, e você começar a colocar problemas em cima dela. Então, vamos pensar da seguinte forma para ficar claro isso aqui para vocês. Vamos dizer que nós vamos fazer uma pesquisa acadêmica a respeito de Paulo. Então tá, então a gente já fez ali uma investigação, a gente já fez um estudo sobre o tema que vai ser a vida de Paulo, ou você vai fazer sobre o chamado de Paulo, ou você vai fazer sobre o ministério de Paulo. Vamos falar a respeito de ministério de Paulo, então tá. Então, partindo desse princípio, você já fez ali uma pesquisa de um material, certo? Enciclopédia, dicionário, livro, bíblia de estudo, ok, tá tudo certo. Então, a partir desse estudo que você começou a fazer, desse rascunho que você já começou a elaborar aí para fazer esse trabalho, você vai começar a fazer perguntas em cima disso. Então, com esse material, você vai começar a fazer questionamentos. E isso é muito um estudo que é muito voltado para a linha filosófica. Porque quando a gente pensa em estudo filosófico, é isso, é você fazer questionamentos. Então tá, então você vai partir do princípio de por que Paulo foi chamado por Deus, foi escolhido pelo Senhor. Primeira pergunta, por que Paulo foi um apóstolo fora de tempo? E aí você vai fazendo esse tipo de pergunta, entendeu? Então você vai, dentro daquilo que você pesquisou, você começa a fazer perguntas em que com esse material que você juntou, você começa a dar as respostas para as perguntas esses questionamentos que você fez. Então a problematização é isso, tá? Então o próximo ponto aí para você trabalhar, para você realizar já o seu pré-projeto, é você fazer ali a seleção e a delimitação. E o que seria isso? Então tá, então agora que você fez a problematização, né, que você fez a pesquisa lá e você começou a fazer questionamentos, e você, com esses materiais que você juntou, você começou a dar respostas a esses questionamentos, você vai pegar um que for de maior interesse para você, aquilo que você entendeu ali na sua pesquisa, que você se aprofundou, e você teve o entendimento que aquilo é o ponto alto ali da sua pesquisa, que é o ponto chave ali da sua pesquisa. Aí você vai isolar os outros questionamentos que você fez, porque até então você já fez aqueles questionamentos e você já deu respostas através dos materiais que você juntou a essas perguntas, então você já tem materiais para ela. Mas aí você vai trabalhar a fundo, você vai aprofundar mais essa pesquisa em cima de um único questionamento que você fez. Então vamos supor que você fez 3 questionamentos e com o material que você coletou ali, você já deu respostas com aquele material, você já deu respostas ali para aqueles questionamentos que você fez. Mas tem um que te chamou mais atenção, tem um que brilhou ali o seu olho, então esse você vai escolher e você vai se aprofundar nele, aí você vai mais fundo. Você vai deixar os outros de lado e você vai se aprofundar naquele questionamento que você fez. E aí você vai trabalhar em cima dele. Por exemplo, você fez as perguntas que eu tinha dito e você fez uma pergunta assim, qual a importância do chamado de Paulo? Ah, agora eu sei como ele foi chamado, por que ele foi chamado, e eu sei qual é a importância, mas eu quero saber qual a importância do chamado de Paulo. E aí você vai pesquisar mais a fundo qual a importância do chamado de Paulo, entenderam? Então, delimitação e seleção é isso, nada mais, beleza? Agora eu quero falar aqui rapidamente com vocês a respeito de geração de hipóteses. E o que seria essa geração de hipóteses? Então, você já fez aquela pesquisa, você já tem o seu tema, você já fez a sua revisão literária aí, você já problematizou, você já fez perguntas, questionamentos,
e com o material que você levantou, você já deu respostas, e aí você já delimitou ali, já fez a seleção de um desses questionamentos aí para se aprofundar no seu estudo. Então, dentro dessa pergunta, desse questionamento que você fez, que você se aprofundou, e da resposta que você obteve, você vai criar uma hipótese. Alguma informação, dentre todas as informações que você coletou ali, de repente algo traz uma nova informação a respeito da importância do ministério de Paulo, entenderam? Então, você vai pegar essa nova visão, essa nova informação que você obteve sobre a importância do chamado de Paulo, algo que de repente que é meio controverso, até algo que foge um pouco daquilo que a gente já está habituado a ver na palavra de Deus. A ideia de gerar hipóteses é essa, entenderam? Você vai pegar algo que não é discrepante, que não é loucura, que não é uma coisa mirabolante, mas que é uma informação ali que, poxa, mas nossa, isso aqui tá, nunca vi ninguém falando sobre isso no ministério de Paulo. Então é um ponto que dá para você criar uma hipótese. Então você vai pegar aquele ponto e aí você, com aquela resposta que você já achou dentro do questionamento ali que você fez, você vai tratar ali evidências de que Paulo, blá, 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 entendeu? Dentro desse ponto diferenciado aí que você achou dentro da importância do chamado de Paulo. Então, você gerar uma hipótese é isso. Então, agora você parabéns, já tá com o seu pré-projeto aí pronto. Agora é mão na massa, gente. Bora lá para os estudos aí para ver como a gente vai gerar essa pesquisa aí acadêmica, essa tese, esse artigo, esse TCC, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula.